convicção no Deus que a gente serve, a gente não pode ficar no nosso lugar quieto. Algo impulsiona para a gente ler, algo impulsiona para a gente cantar, algo impulsiona lá na sua casa para você orar. Às vezes você está lavando uma louça, você está fazendo alguma coisa, de repente chega um irmão no seu pensamento, aí você fala, nossa, nem falei nada, e fulana está na minha mente. É o Senhor impulsionando para você orar por ela. É o Senhor visitando a tua mente e falando assim, ei, ela está precisando nesse momento de uma oração. Ela está precisando nesse momento talvez de um abraço. E eu vou lá, mas intercede por ela aqui. E o Senhor, irmãos, falou muito forte no meu coração, né? No nosso tema de maio, né? Que é 1 Reis 17. A gente fica até nervosa, que a gente nem lembra mais onde está 1 Reis, né? Mas é 1 Reis 17, o 8. Que fala sobre o quê? A fé que sustenta a casa, né? A Lúcia tinha mandado vários títulos, né? E a gente conversando. Aí eu falei, por que não a fé que sustenta a casa? Aí os irmãos vão entender ao decorrer da palavra que na nossa casa, todo mundo que aqui tem um lar. Ou você mora com seus pais, ou você é a mãe, ou você é o pai, ou você é a filha, né? Que fala sobre o quê? A viúva de Sarepta. Sarepta, irmãos, eu fui ver, uma cidade fenícia, situada entre Tiro e Sidom. Significado da palavra é fundição, é uma refinaria. Provavelmente, ao que tudo indica, a cidade era o centro de atividades metalúrgicas. Ali eles fundiam ferro. A localização dela era fora das fronteiras de Israel, ou seja, ela não era judia e tinha um exemplo de fé, ou porque ela ouviu, ou por alguém falar na porta dela, né? Ela era judia. E aí o primeiro versículo veio assim, fala assim, ó: então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo. Então o Senhor disse a quem? A Elias. Pode ler para mim? Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Isso, vamos parar aí, no versículo 9. Levanta-te. Ele estava falando com quem o Senhor estava falando? Com Elias. Ou seja, ei, apronta-te. Prepara-te. Coloque em prontidão para realizar a vontade de Deus. E quantas vezes o Senhor fala conosco? Ei, apronta-te. Levanta-te. Ei, coloque-se na posição, porque eu quero usar a tua vida. Eu quero usar você. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente fica assim, Senhor, usa alguém para falar com a gente, né? Como nós somos egoístas às vezes. Senhor, usa alguém para falar comigo. Hoje eu estou indo para a tua casa, usa alguém para falar comigo. E o Senhor às vezes fala assim, ei, apronta-te, vai. Levanta-te. Eu também quero usar você. Você também é um canal de bênção. Ah, irmã, eu não sou conhecida, não tenho seguidores no Instagram, não sou conhecida no Facebook, mas ele, levanta-te, apronta-te, porque o Senhor tem pressa em usar a tua vida. E aí o que me chamou mais a atenção foi, levanta-te e vai até a Sidom, habita ali. Esse habita ali, o Senhor não falou quanto tempo. E aí eu estudando, eu falei, Senhor, habita ali, quanto tempo? Às vezes o Senhor não fala conosco assim, ei, passa ali, vai lá, faz uma visita, vai lá, faz uma oração. Ei, sabe isso tudo que você está passando? É por um tempo. E aí a gente costuma falar assim, ó, quanto tempo? E Elias aqui não perguntou, simplesmente habita ali, eis que ordenei uma mulher viúva que te sustente. Habita ali, ou seja, fique lá. Deus não falou o tempo que Elias ia ficar lá, porém Elias estava pronto para ouvir a voz de Deus e realizar a sua vontade. Deus falou para ele, simplesmente estou mandando Elias. Ei, levanta, apronta, habita lá naquela terra. E Elias simplesmente fez o quê? Questionou? Não. Colocou dúvida em seu coração?
Não sabemos, mas ele obedeceu. A mesma coisa é eu e você. Às vezes não parece uma coisa louca que Deus fala com a gente e fala: estou escutando vozes. Não, não é possível. Vou fazer isso nada. Eu nunca fiz. Por que eu vou fazer isso agora? Ou seja, confia naquele que fala com você. Confia na voz do Espírito Santo na tua vida. Confia naquele que te desperta de madrugada. E às vezes você fala assim: estou só levantando porque eu perdi o sono. Não. Você levantou porque tem um propósito. O propósito de você dobrar o seu joelho e conversar na intimidade com aquele que sabe e conhece os seus dias. Nada que o Senhor faz na minha vida e na tua é à toa. Nada, irmãos. E aí, ou seja, Deus deu uma ordem. Ele simplesmente obedeceu. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Eu parei e falei assim: se eu fosse Elias, vou mandar uma viúva me sustentar. Se fosse a mulher rica, estaria fácil. Uma mulher rica, se ele chegasse lá, ele ia falar: epa, senta aqui, tem um café, tem o seu pão, tem a sua providência, está toda aqui. O que mais que você precisa? Mas uma mulher viúva naquela época, sabe qual era o significado? Não tinha providência terrena, mas confiou na providência dos céus. A viúva, naquela época, eram as mais vulneráveis, viviam em extrema pobreza, dependiam da caridade ou dos seus filhos para sobreviver. Agora pensa bem, quando Elias ouviu a palavra: vai lá que a viúva vai te sustentar. Aleluia, Deus. Aleluia, a viúva depende de quem? Da caridade. Ela depende dos outros, dos filhos, dos parentes, talvez daquela vizinha que conhecia ela. Ela era totalmente dependente do outro. E aí o Senhor vem, gente, de uma maneira extraordinária, de quem não tem nada. Ele fala: vai lá com a mão dela te sustentar. A viúva não tinha providência terrena, mas ela tinha uma providência divina. Ela já confiava no Senhor. O versículo 10. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher bem rica, né? A mulher apanhando. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, em uma vasilha, um pouco de água para mim beber. Gente, ele obedeceu a voz do Senhor. Foi até a cidade de Sarepta. E ao chegar na porta, ele viu uma viúva catando lenha. Qual seria o seu pensamento se o Senhor chegasse para você, te chamasse e falasse assim: vai lá que eu ordenei uma viúva para te sustentar. E quando você chegasse na porta daquela cidade, você encontrasse ela catando lenha. Até aí, catar lenha, você devia estar pensando o quê? Está fazendo o almoço, né? Já está preparando meu almoço, meu churrasco. Já está lá, ó. Vou colocar lenha, abanar, vou até ajudar ela. Vou ajudar ela. Pegar lenha, vou ajudar ela. Ai, gente, Deus é bom demais. Eu creio que a viúva, né, antes de ir para apanhar a lenha, né, ela foi até o lugar da sua casa, aonde ela guardava seus alimentos. Vamos deixar Elias lá, vendo a viúva apanhar as lenhas, e o pensamento dele: já está cuidando de mim. Que Deus é esse que já mandou uma viúva lá e está cuidando de mim? Aleluia, Deus. Vamos deixar Elias lá, ó, observando a viúva catar lenha. Só que vem o outro lado da história, a viúva. E a viúva estava lá, na sua casa, e o Espírito Santo me levou até lá. Deixa eu ver, né, antes de mim catar lenha, o que eu tenho dentro da minha vasilha. Porque você não vai no mercado à toa. Todo mundo, quando vai fazer compra, o que faz antes de sair de casa? Ó, abre o armário e vê o que está faltando. E aí o Espírito Santo: ei, olha dentro da sua casa, viúva, antes de apanhar sua lenha, veja o que está faltando. Ela foi, pegou o seu vasinho, olhou, o que ela tinha mesmo? Um pouco do quê? Azeite e farinha. Aí ela falou: bom, eu só tenho esse azeite, eu só tenho
agora eu vou ir catar lenha. É a mesma coisa que eu e você faz, não é? Eu vou no mercado fazer compra, o VR caiu, deixa eu fazer a minha listinha. Arroz, feijão, não são coisas básicas, né? E o que aconteceu? Ela foi e viu dentro da sua despensa o que estava faltando para comprar. E aí agora vem uma pergunta tão, sabe assim, que o Espírito Santo fez na hora que eu estava lendo a palavra. Ei, o que está faltando dentro da sua casa? Você já agradeceu hoje porque você abriu o seu armário, você tinha o seu arroz, o seu feijão, o seu açúcar? Vamos lá, porque quantas vezes em todas as áreas da nossa vida, eu creio que muitos de nós já passamos necessidade de abrir o nosso armário e de repente só tem o arroz, de abrir a nossa geladeira e só tem ovos ou salsicha para comer. E hoje você, além do ovo e da salsicha, talvez você tenha um frango, talvez você tenha uma carne, talvez você tenha um estrogonofe já quentinho para você pegar e saborear. Talvez você abriu a sua geladeira, hoje tinha sorvete para você chupar. E você, Senhor, graças te dou, porque um dia eu tive falta e hoje o Senhor providenciou para mim. Aleluia. O que está em falta que antes você tinha e hoje já não tem mais? Aí o Senhor me levou já para o lado espiritual. O que você fazia antes, que hoje você já não está fazendo dentro da sua casa. O que você fazia antes, quando você acordava, talvez já era deixar sua Bíblia do lado da cama, ler um versículo e levantar. Às vezes, irmãos, a gente se pega nas mínimas coisas. Eu estava dentro do meu lar e eu propus no meu coração de sempre ler o Salmo 23 para me gravar. E aí era muito engraçado, porque às vezes eu deitava na cama e falava com ele, eu não orei. Aí eu corri o Senhor, eu Ademir completava o resto, e aí eu orava. Eu falava, Senhor, eu tenho uma obrigação de pelo menos saber um salmo, um versículo da Bíblia, um capítulo. Sabe por quê? Nós cremos no Deus da providência da vida. Nós cremos no Deus da providência de Elias. Aleluia. Ou seja, significado. Sabe o que ela foi ver que estava faltando? A ausência. A palavra faltando é ausência. Já tive, porém hoje eu não tenho mais. Oração de madrugada, louvores ao longo do dia, meditar na palavra do Senhor, falarem na mesa durante as refeições sobre o seu trabalho. Talvez você já não tenha mais essa junção, talvez você já não tenha essa conexão com a sua família. Talvez falta tempo que a gente coloca. E a viúva não. Ela foi lá e foi ver o que estava faltando. O que está faltando na minha casa espiritual, na minha casa material, que antes eu tinha e hoje eu já não tenho mais? E o Espírito Santo foi faltando é ausência, intimidade, onde todos estão conversando juntos e você simplesmente pega o seu prato, se levanta da mesa e vai assistir em frente à televisão, ou vai sentar lá fora na rua, ou talvez você pega, vai para outro ponto da sua casa, porque você já não tem intimidade com os seus. Medo às vezes traz isso. Tudo que se passa, irmãos, a gente tem que começar a ver o que está faltando. Sabe por quê? Vai ter um dia que o Senhor vai pedir conta disso. E o que está faltando dentro da minha casa e da sua? Ou está faltando, às vezes a gente fala de tempo de lazer, muitas coisas. E tem uma diferença, irmãos, entre a palavra faltando e estar em falta. Ou seja, a viúva foi lá e foi ver o que estava faltando na despensa dela. Eu só tenho um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha. Então eu vou agora pegar a minha lenha e voltar para minha casa. Aí Elias sai da porta achando o quê? A minha providência já está fazendo meu churrasco, já está fazendo uma coisa tão boa para mim comer. E o Senhor, faltando, irmãos, foca na ação contínua. Ou seja, vou dar um exemplo. Todo mês você faz compra, pois o alimento acaba e fica faltando. Acabou o seu arroz, Leandro? Amanhã a gente comprar já. Acabou o seu café, Deise? Amanhã a gente comprar. Porque ele está faltando. E o que está em falta? De repente você vai no mercado, está em falta a marca de café que você usa. Está em falta a marca do arroz que você usa. Está em falta, mas vai chegar. E a viúva não. Ela estava faltando. Ela só tinha azeite
e farinha. O versículo e traz-me, peço uma vasilha. Que primeiro chegou, eu achei assim que ele foi tão esperto que ele falou: vou pedir uma coisa que todo mundo daquela circunvizinhança tinha: água, né? Só tinha água. Vai lá, pega um pouquinho de água para mim, traz. Versículo 11. E indo ela buscar, ela chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Ou seja, quando a viúva ouviu Elias falar assim: ei, quero só um pouco de água. Água eu tenho em casa. Quando ela virou, Elias disse: volta aqui, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Só um pouquinho de pão. Pediu, chamou e pão. Aí o versículo 12. Podem ler para mim? Porém ela disse: vive o Senhor meu Deus, que nenhum outro tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavalos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Você percebe que ela já foi bem direta, né? Juro por Deus que eu não tenho mais pão. Irmãos, e no versículo 12, ela também, o que me chamou a atenção é que ela falou assim: vive o Senhor teu Deus, que nem tem o bolo. A Bíblia não fala há quantos dias ela já estava sem pão. Eu não sei se tinha acabado naquela manhã, naquela tarde, naquela noite, mas ela falou assim: olha, eu juro por Deus que eu não tenho mais meu pão. Acabou. Sabe o que eu vou fazer? Eu só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela, um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando 2 pedaços de pau para cozinhar algo para mim e para meu filho. Vamos comer e vamos? Você prestou atenção aqui que a viúva já havia visto como iria acabar a sua história. Ela já tinha decretado o seu fim. E aí o que o Senhor fala conosco nessa noite? O que você tem achado que tem acabado, que não tem mais jeito, que não tem solução, que não tem cura, que não tem renovo, que não tem mais prosperidade, que não tem mais caminhos abertos. O que você tem visto e já chegou a falar: não tem mais jeito, não tem mais solução, eu não consigo isso, eu não vou almejar aquilo, eu não vejo solução nisso. Talvez você abriu o seu armário de sentimento e dentro desse armário você só encontrou medo, você só encontrou uma incerteza, e talvez ela está mais cheia do que esse copo de água. Sabe por quê? Porque nós somos humanos. Mas sabe a diferença que tem? É que nós servimos a um Deus vivo. Aleluia! Um Deus que trabalha de uma maneira no qual pegou Elias ali e falou: eu vou ordenar que uma viúva te sustente. Uma pessoa que não tem condição financeira, uma pessoa que a vista humana naquele lugar não tinha nada. Ela dependia de caridade. Caridade de parente, caridade de família. Talvez algum vizinho que conhecia podia chegar para o filho e falar assim: olha, filho, eu sei que a necessidade da minha viúva, pega aqui esse pão, leva lá para ela. Outro vinha, talvez quando ela fosse tirar água, vou levar água lá para a viúva, porque hoje eu não vi o filho dela bater na porta dela. Talvez chegava à tarde, ela não tinha o que comer, nem ela nem o filho dela. E o Senhor às vezes trabalha de maneira que a gente não entende. O Senhor trabalha de maneiras que nós não compreendemos, porque se eu e você compreender, Ele não é Deus. E aí, porém, nosso Deus já havia enviado o que estava faltando também para ela. Olha, 2 providências. Elias, vai lá que eu estou te mandando uma viúva te sustentar. E a viúva catando, viu o que faltava, pegou, foi catar lenha, e o Senhor já estava mandando a providência dela na porta. O que o Senhor quer falar nessa noite? Que talvez você não está vendo a solução.
vez agora. E Elias disse: não temas. Vai lá, faz conforme a tua palavra. Porém, faz primeiro para mim um bolo pequeno. Por quê? Porque ela já falou que tinha só um pouco de trigo e um pouco de azeite. Esse pouco ele já deve ter falado: não vai dar muita coisa não. Por quê? Pela quantidade de lenha que ela estava pegando. Quem cozinha 2 pedacinhos de lenha vai dar para muita coisa? Vamos falar assim de churrasco. Se você pegar um punhadinho assim da lenha e colocar, nem vai dar brasa, né? Você fica. Então Elias estava na porta, percebeu ela pegando só 2 lenhas. Aí ele já falou assim: ei, teme não, vai lá, faz conforme a tua palavra, porém faz primeiro para mim um bolo enorme, né? Não, um bolo pequeno, e traze para fora, depois faz para ti e o teu filho. Ou seja, o que Elias estava falando para a viúva? Se preocupa não, vai preparar a sua comida, primeiro faz o bolo para mim, com a farinha que você tem, com o azeite que você tem, e traz para mim, depois prepara o resto para você e o seu filho. Aí o Senhor fala: ó, tem circunstância que você vai sentir Deus te pedir a sua última adoração. Tem circunstância que você vai ver e vai sentir como se fosse a tua última oração. Tem circunstância que vai bater na tua porta e você vai orar e vai falar assim: a minha última vez que eu faço isso, a minha última vez que eu faço aquilo, eu já não estou vendo provisão de lado nenhum, eu já esqueci tudo que o Senhor tem feito, não dá mais, não quero mais, até aqui já deu, mas para mim também já acabou. É nessa hora que ele preenche o que está faltando, aquilo que eu tenho pouco, aquilo que eu acho que só vai dar para mim fazer mais uma vez. Tem circunstância na nossa vida, eu não sei se já aconteceu com você, mas talvez quantas vezes a gente já dobrou o joelho falando: eu não aguento mais. Senhor, quantas lágrimas tem rolado em meu rosto? Eu acredito, eu vejo que muitas vezes o Senhor não me responde. Parece que eu estou sempre clamando a mesma oração, pedindo a mesma coisa. E aí o Senhor vem de uma maneira que nós não entendemos. Aí Ele vem e pinga mais um pouquinho. Aí quando você levanta, que você acha que você já estava sem força, já estava sem graça, não ia dar mais, não quero mais. Ai, quando você levanta, você fala, você pensa, você olha para o céu: peraí, mas ninguém bateu na minha porta, ninguém veio falando desse que eu te digo, mas o seu joelho dobrado chegou no céu. A sua última adoração se tornou para o Senhor uma providência divina, talvez na sua área material, talvez na sua área espiritual, mas o Senhor, Ele cuida e providencia pelos seus. Aleluia. E se você lembrar, irmão, quantas vezes orando você foi renovado? Se você lembrar quantas vezes você orou dentro da sua casa, foi fazer os seus afazeres e o Senhor retirou algo seu, um sentimento dentro do seu coração, às vezes um sentimento dentro do seu modo de pensar, das suas memórias, e aí você olha, às vezes vem aquilo e você fala: graças a Deus, não dói mais como doía antes, não está em falta como está em falta antes, pois assim diz o Senhor Deus: vai, faz primeiro a sua última adoração, faz primeiro a sua última petição, faz primeiro para mim, e aí depois você vai cuidar das suas coisas. A irmã Susana falou: faz primeiro para Deus. Elias naquele momento: faz primeiro para mim. E a voz do Senhor: ei, cuida primeiro daquilo que eu coloquei em tuas mãos. Para um pouco de correr. Ei, senta, dá uma respirada. Deixa eu te ajudar. Às vezes a gente quer abraçar tudo de uma vez. É casa, é família, é serviço, é dinheiro, é
Fala assim, ei, quando você vai colocar nas minhas mãos? E às vezes eu costumo falar que a gente coloca e tira. Toma, pega. Senhor, é seu. Depois a gente vai pegar de novo. Jesus, toma conta. Vem e pega de novo. Ou seja, é humano, irmãos, isso. Mas o que o Senhor quer de mim e de você é que Ele me entrega e confia. É essa porta que você quer? Me entrega e confia. Às vezes você vai falar mesmo, às vezes, sabe por quê? Se você me ministrar aqui, ó, é humano, irmãos. Às vezes a gente olha pra gente, a gente diz, não, somos humanos. Mas sabe uma diferença? O Senhor conhece o seu e o meu coração. Então, cuidamos primeiro do que é para o Senhor. Aquilo que Ele te pediu, só você sabe. Às vezes Ele pede uma coisa e eu falo, loucura, loucura, loucura. Mas tá bom, o Senhor quer? Toma, toma, toma. Priscila, não pegue mais, tá bom. Priscila, não olha para trás. Tá bom. Aí às vezes você não quer olhar, claro que você quer. Às vezes você acha assim, o Senhor nem está resolvendo. Ó, resolveu o problema do irmão Tiro, resolveu do pastor Ademir. E às vezes eles oraram até menos no meu pensamento. E eu falei, eu que estou aqui todo dia de manhã. Todo dia de manhã eu estou, Senhor, Senhor, Senhor. E aí Ele não me dá. Ele não me atende. E aí a gente costuma fazer o quê? E o que o Senhor manda nessa noite? Entrega, confia e deixa. Entrega, confia e deixa. E nesse momento que você deixar, quando quiser pegar de novo, adora. Às vezes, irmão, a melhor coisa que a gente faz é adorar. Vizinho não entende, as pessoas que estão passando do teu lado não entendem, mas aí você adora. Começou a lavar sua louça? Bendito é o Senhor, glória a Deus. Varrer na casa, quando vier para de novo. Ei, olha o que você deixou na mão dele, ele não resolveu. Porque o inimigo das nossas almas é assim. Aquilo que você deixou, ele nem está olhando. Ele nem está vendo. Você acha, Mateus, que Deus vai se preocupar com isso? Não vai nada. Irmão, se ele preocupou com uma vontade minha, de uma besteirinha. Irmãos, ele se preocupa. Todo pai se preocupa com o melhor para o seu filho. Aleluia. É o melhor em tudo. Às vezes a gente fica com dívida de tantas coisas, né? Por quê? Porque a gente pensa nos nossos filhos. E você acha que eu sendo tão bom? Você acha que Deus, que é perfeito, que é o amor em pessoa, como que Ele está me vendo? Então, entrega, confia, porque na hora certa Ele vem. Ele vem com a sua e com a minha resposta. Aleluia. Não faltará o azeite no seu jarro. Né? Vamos para o versículo 14, que fala assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Então, irmãos, a providência do Senhor é por um tempo. É por um tempo. Que tempo? Da necessidade. É o tempo que eu e você precisa. Ele vem com a providência. Aí ele, é 10 dias, é 10 dias, é 15 dias, é 15 dias. É o resto da sua vida, é o resto da sua vida. Se for a providência de uma hora, levante a sua mão e adore. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Porque Ele conhece o nosso coração. Pois assim diz o Senhor, da sua tigela, sabe? Da sua panela que você foi lá, na despensa abriu, não vai faltar a sua farinha. Sabe naquela botija que você olhou, ai, coitado, só tem um pouquinho. Eu vou fazer e vou morrer. Vou comer, acabou. Não. Traz aqui o que você tem. Você tem colocado nos pés do Senhor tudo que você tem? Talvez a gente olhe e fale, eu não tenho nada, né? Não tenho nada. E aí o Senhor fala, ei, o que você tem? É a sua adoração? É a sua oração de manhã? Entrega aqui, entrega para mim. Porque eu sou Deus que cuido, que zelo e que eu sou Deus da providência. Elias estava na cidade esperando a providência da viúva e o Senhor já estava providenciando para a viúva a sua providência dos céus. Aleluia. Irmãos, que nessa noite você creia, você confia que você serve um Deus de providências. Você serve um Deus que Ele entende cada lágrima sua. Na oração do Pai Nosso fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E como que se faz o pão? Com
Então, o trigo da sua panela não vai faltar. O azeite não vai faltar. Porque a provisão para o seu dia da viúva foi lá. Não faltará. O 15, Luiz. E foi ela que fez conforme a palavra de quem? Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Ou seja, sabe a importância econômica que às vezes a gente dá? Sabe? Porque somos humanos, às vezes a gente olha e fala assim: ah não, eu estou esperando porque eu pedi para a Lúcia e eu sei que ela é manicure. Viu aí, Lúcia? Providência. Aí fala: ah Senhor, eu estou precisando tanto disso. Usa a Lúcia, porque a Priscila está vendo com quê? Esses olhos tão carnais. Sabe que esses olhos tão falhos? Às vezes a gente espera a providência de uma maneira e ela vem totalmente de outra. E aí o Senhor fala: aguenta só mais um pouquinho, porque a sua providência está chegando. Chora só mais um pouquinho, porque eu estou providenciando. Às vezes você olha como aquela viúva, abre o seu armário e vê só tem um pouquinho, e ela sai já com os seus planos tão perfeitos de ir, catar 2 lenhas, voltar, acender o seu fogão a lenha e falar assim: eu vou fazer só pão, vou comer e vou morrer, eu e o meu filho. E a dor maior, irmãos, que a gente pensa é quando a gente está passando alguma coisa e a gente olha a criança pequena passando. E aí pensa em Elias vindo e falando: uma viúva vai me sustentar. E a viúva estava falando assim: e eu vou comer hoje e vou morrer. Eu vou hoje fazer meu pão, vai comer eu. Talvez ela fale assim: vou dar até mais para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. E ele estava esperando ela sustentar. E Deus providenciou para Elias uma viúva. E para a viúva, Deus providenciou Elias. Aleluia. Qual é a probabilidade disso dar certo na minha visão e na tua? Qual a probabilidade, irmãos? Nenhuma. Viúva dependia de caridade. E o Senhor veio e fez o quê? É você mesmo que eu vou usar. Não faltará. Faz lá. Obedeceu a voz de Elias? Vai lá. Faz o pão conforme você falou. Faz tudo bonitinho. Talvez Elias sentando. O que será que passou na cabeça de Elias? O que eu estou fazendo aqui, Senhor? Senhor, o Senhor mandou uma viúva. Pai, eu chego aqui. Olha meu pensamento. Senhor, eu cheguei aqui na casa dela e ela só tem isso daqui. A viúva só tinha a farinha e o azeite. E você sabia que o azeite serve como combustível? A parábola da 10 virgens, que quando o pastor falava no dia de domingo que ele pregou, o Espírito Santo colocou no meu coração. A parábola da 10 virgens eram 5 loucas e 5 prudentes. 5 estavam com seu azeite em dia, sabe? 5 estavam lá com seu azeite, o azeite tininho, bonitinho, e as 5 loucas não. Ou seja, sabe o que é essencial para manter as lamparinas da minha vida e da sua vida acesa? O azeite. E o azeite, o Espírito Santo. Você tem falado com Ele todo dia. Sabe por quê? Porque é Ele que intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. E você sabe o que essa palavra inexprimível significa? Que não se pode colocar em palavras devido à sua intensidade. Ele é aquele que fala com Jesus da maneira que eu e você está intercedendo. Sabe essa dor que muitas vezes a gente dobra o nosso joelho e fala? Sabe aquela dúvida que muitas vezes a gente tem nos nossos corações? É Ele que está intercedendo por mim e por você. Você tem mantido o teu azeite em dia com Ele? Você tem colocado a sua confiança nele? Você tem feito do Espírito Santo o seu melhor amigo, o seu melhor combustível? Sabe por quê? Porque a gente tem que colocar as palavras, e às vezes o nosso modo de falar é tão pequenininho que aí ele chega lá e fala assim: Senhor, às vezes a gente até reclama, o Espírito Santo vai
vamos falar em um linguajar, gente, que adolescente todo mundo entende. Ele vai lá e passa um pano para você. Sabe, a Priscila orou daquele jeito tão triste, tão angustiada, falando que ela não aguentava mais, contando as coisas dela dobrar o joelho e parecer que o Senhor não está ouvindo. Mas Jesus, não é isso que ela queria falar. Ela queria falar que está doendo de uma maneira tão grande no coração dela, que ela não está vendo solução. Ele é o teu amigo. Não adianta, igual a irmã Susana falar, que a gente tem que contar para outros. Não. Olha o Espírito Santo. Olha o teu amigo. Que quando você fala assim, às vezes a gente fica bravo mesmo com a situação. Aí ele chega e fala: ei, Jesus. Não é assim, não. É que ela já chorou tanto a noite inteira que ela não está entendendo o que está acontecendo. Que o Senhor usou alguém para falar, trouxe uma alegria tão grande no coração dela que ela achou que o problema dela, quando ela acordasse, já estaria solucionado. Mas Senhor, não está. Jesus, vai lá agora, deposita mais um pouquinho de azeite na vida dela. Aleluia. Oh, aleluia, vai lá, deposita mais um pouquinho de força. Aleluia. Vai lá, traz a resposta, porque muitas vezes, irmãos, a gente espera olhar e nosso problema ser solucionado assim, e às vezes o Senhor está tratando. Aleluia. Irmãos, aleluia. E a prensa para se tirar o azeite adolorido. E a prensa do Senhor, às vezes em nossas vidas, a gente acha que está só. A gente chega, olha para o lado e fala: eu não aguento mais, eu não vejo solução. Estou orando tanto tempo por um ente querido, não vem. Às vezes estou com uma dívida que o Senhor me ajuda. Às vezes, Senhor, eu preciso melhorar. E às vezes a gente acha que não tem solução. E o Espírito Santo é esse, irmão, que intercede por mim e por você, com um gemido no Espírito. Irmãos, e ele tem sentimento. E assim como eu e você às vezes fica triste, ele também fica triste. Assim como eu e você às vezes levanta zangado, chutando gato, cachorro, periquito, pedindo a solução para Deus. Um jeito, uma maneira de falar, ali ele está só assim, ó, do nosso lado. E aí às vezes ele fala, né, aos nossos corações: e aí? Vai reclamar mais um dia? Menos um dia? Vamos falar mais uma vez? Você sabe, irmãos, porque nós sabemos em quem está a nossa confiança. Nós sabemos ao Deus do qual nós servimos. E às vezes eu sei que é difícil esperar uma solução rápida. Às vezes o tratamento, a prensagem do Senhor é demorada. Mas às vezes, sabe quem Ele vai usar para abençoar a minha vida e a sua? Alguém que a gente não dá nada. Às vezes alguém que a gente olha, como aquela viúva, está apanhando 2 lenhas para cozinhar um bolinho. E aí ele parou, olhou e achou: vou comer, vou morrer. Talvez você chegou nesta noite: acabou para mim. Não vou orar mais por fulano, não vou falar mais. Senhor, está tão difícil, sabe por quê? Porque meu pai fala isso, minha mãe fala aquilo, eu tenho que entender a tua voz e não ouço. Minha mãe fala para mim orar mais, para mim buscar mais a sua presença. Sim, mas eu estou buscando, eu estou orando, e o Senhor não fala. Aí vocês prestaram atenção no hino que as mulheres cantaram aqui? Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Ou seja, se desprenda de todas as outras vozes. Qual que é essa voz? Qual que é essa voz? A voz do medo, a voz da angústia, a voz da tristeza, a voz da dúvida. Sabe essa voz que você acorda muitas vezes, que você abriu o seu olho e ela já está lá. Como que você vai resolver isso? O que você vai fazer agora? Ei, você viu o que aconteceu? Ei, sabe? Tá lá. Ei, cala essa voz. Cala todas essas vozes. Cala. E como que eu calo, irmão Priscila? Como que eu calo? Vai de manhã, cata a sua lenha, sua pouca força, seu medo, sua angústia. Cata tudo quietinha.
Cata ali, pega o seu lugar de oração. Alguns têm um quarto, outros têm a sala, outros vai para a pia, outros é no tanque, outros é no quintal. Eu não sei onde é o seu lugar. Não entendo, não sei, cada um tem o seu. E às vezes é um lugar bem diferente de todos os outros. Não sei onde é o seu lugar. Mas se você puder, todas as vezes que essas vozes estão vindo, você catar todas elas, colocar ali, ó, Jesus está aqui. Todas. Se você quiser escrever, tudo, colocar tudo ali, fecha, dobra o seu joelho e chama o seu melhor amigo. Parece loucura, né? Não parece? Faz essa experiência. Coloca tudo ali, chama o seu melhor amigo, Espírito Santo. Aí você fala, agora eu vou orar da minha maneira. Não é bonito, não é aquelas vozes de pregador, mas é do seu jeito, é da sua maneira. E sabe como que ele vai levar tudo isso? Ele vai pegar tudo isso, vai chegar para Jesus e falar assim, ó, tá tudo aqui, agora eu vou falar como que é. Olha, é assim, é assim, é assim. Aí Jesus falou, nossa, ela está confiando em mim. O Espírito Santo, tá confiando. Vai lá, leva a resposta, traz a solução. Aí o Espírito Santo depois desce de uma maneira tão maravilhosa no meu e no teu coração, que a gente não entende, que a gente fala, como que pode eu me ajoelhar com tanta dor, achando, decretando igual aquela viúva, vou comer, vou morrer e acabou. A minha família já não tem mais jeito, a minha doença já não tem mais jeito, o meu emprego já não tem mais jeito, a minha fala é tão dura às vezes, já não vejo mais jeito do Senhor trabalhar. Não. E aí ele vai pegar tudo isso seu e vai escrever uma nova história. Vai escrever uma nova página na sua vida. Vai escrever, irmãos, um novo começo. Porque quando nós não achamos que a providência vem, ela vem. Ela já está na porta. E quando nós achamos que estamos colocando ali a nossa última adoração, no nosso modo de pensar, a nossa última coisa. Lembra do Pai Nosso. Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa a minha ofensa. O que é a minha ofensa? É a minha dúvida, é o meu medo, é o meu desespero. Às vezes eu quero resolver todas as coisas da minha maneira. Ei, perdoa. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E é tão difícil a gente perdoar quem nos ofende, quem nos maltrata, quem está lá. Talvez essa viúva, irmãos, ela pensou o quê? Acabou, chegou o meu fim, eu não quero mais, não dá mais. Sabe por quê? Ela já ouvia falar do Senhor. E aí ela parava e fala assim, por que o Senhor me deixou chegar nessa situação onde eu dependo de caridade, onde eu dependo de um e de outro? Irmãos, a providência vem. E na vida de cada um, Deus trabalha de uma maneira maravilhosa. Na vida de cada um, a providência vem. Ou chega na porta, ou chega você catando lenha, ou chega nos seus pensamentos achando, é a última vez. Não. A sua providência vem. Que nessa noite, irmão, você possa crer que a providência e a provisão do Senhor vem da maneira que a gente não entende, na tigela, na panela, no jarro. Panela. Mas aquilo que falta na minha casa, na sua, a gente tem que olhar. A gente tem que ver e depositar nos pés daquele que tudo sabe e tudo conhece. Às vezes a gente, para pegar um caminho, irmãos, a gente tem que dobrar o nosso joelho e falar, Senhor, qual o caminho? Às vezes a gente não costuma falar assim, nossa, acordei atrasado. Toda vez que eu falo, nossa, acordei atrasado, eu falo, não, acordei na hora que eu tinha que acordar. Tá louco? Vai saber o que acontecer aí na frente. Livramento. E às vezes a gente faz o quê? Quando a gente acorda atrasado, acorda com raiva, já acorda irado, já acorda brigando, já acorda quebrando um copo, fazendo... Aí tá o Espírito Santo. Meu Deus, eu dei o livramento, mas olha, você percebe que você tem que mudar o seu olhar? Você percebe que como Elias veio e acreditou e confiou na palavra do Senhor, ei,
vai lá que eu ordenei. Ele confiou e veio. E a viúva estava achando que era o quê? Acabou, vou comer e vou morrer. Mas o Senhor também enviou a mesma providência para ela lá na porta. Irmãos, que você creia que a providência do Senhor vem na hora certa. Muda o seu modo de pensar e começa a falar para o Senhor: Senhor, envia a providência para o meu problema. Senhor, envia a tua provisão para o meu problema. Senhor, que aonde há falta, pelos olhos meus, a fé minha, juntando com a sua, o Senhor possa trazer abundância. Abundância, irmão. O que nós precisamos é da abundância de intimidade com o Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. As irmãs prepararam uma singela lembrança da nossa pregadora dessa noite, a pregadora que o Senhor preparou.